Em um cone circular reto, a geratriz mede 5. Calcule o volume desse cone, sabendo que a área lateral do mesmo vale 15 π centímetros quadrados. Texto rápido, curtinho, questão aberta, né, uma questão discursiva, só para o quê? Adri, primeira coisa, observação interessante. Eu tenho um cone, eu tenho uma dimensão. Ele fala o quê? Calcule o volume sabendo a área lateral. Então isso é bem comum nas questões de geometria. Pensa bem, as provas não tem como cobrar todos os sólidos e tudo que tem para cobrar. Você está vendo uma aula aqui de cone, como você já viu outras aulas de outros sólidos da geometria espacial, e eu te mostro muita coisa. Mas Adri, tudo isso vai cair? Não, vão escolher alguma coisa para cair. E na hora que alguém vai elaborar uma prova, a pessoa que vai elaborar pensa, né? Poxa, mas o que eu vou cobrar? Eu cobro área ou eu cobro volume? E que tal se cobrar os dois? Ai, Adri, não? Sim. Aí ele normalmente vai te dar um e perguntar o outro. Se tá te dando um e perguntando o outro, é porque tá faltando alguma informação aqui no meio. E com o que foi dado é que você consegue encontrar para daí calcular o que foi perguntado. Vamos lá então, passo a passo agora resolvendo a questão? Olha só, primeiro falou que é um cone circular reto. Eu vou desenhar um cone o quê? Reto. Aquele com as geratrizes todas de mesmo tamanho, a projeção do vértice na base cai no centro da base, e esta projeção já é a própria altura, já desenhei o cone ali. Legal. Falou que a geratriz vale quanto? A geratriz vale 5. Então a geratriz 5 ali. Legal. Aí a pergunta foi o quê? Qual é o volume? Adri, qual é o volume? Como é que eu vou descobrir o volume? Bom, vou pensar o quê? Volume é o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Tá, se o volume, que é o que eu quero calcular, é a área da base vezes a altura sobre 3, a área da base eu preciso do raio. E eu não tenho raio. Vezes a altura, eu preciso da altura. E eu também não tenho. Você vê que sacanagem, né? Ele pergunta o volume, aonde o que eu preciso é raio e altura. O raio para fazer a área da base e a altura para jogar ali. E o que ele me dá é a geratriz. Pô, que sacanagem. Ele me deu a dimensão que eu não quero. Mas espera aí, são 3 dimensões que se relacionam no triângulo retângulo. Se eu já tenho uma, faltam 2. Se eu descobrir mais uma, a terceira vem do Pitágoras. E essa terceira, vamos ver se ela vai vir de onde? Da informação que foi dada. Que a área lateral vale 15 π centímetros quadrados. Vamos lembrar o que é lateral? Vai lá. Lateral de um cone. Você vai pegar uma geratriz, vai cortar e vai abrir o seu cone. E o que nós vamos encontrar o quê? Um setor circular. Lembrando, o raio do nosso setor, que é a altura do triângulo de base circular, que é o setor, este raio é a o quê? Geratriz do cone, que vale 5. E Adri, a base aqui do nosso setor, que gerava lá o base vezes a altura sobre 2, né, a área lateral de um cone, essa base é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Legal? Tá, Adri, com isso, vamos mais um passinho. Quem é a área lateral de um cone? Base, 2πr, vezes a altura, que é a geratriz, que vale 5, dividido por 2. Simplifica o 2 com 2, quem é que sobra? Π vezes R vezes G. Vamos ver. A área lateral ele deu? Sim, 15 π. O raio nós não temos. E a geratriz vale 5, troquei as informações. Me diz uma coisa, quem é que sobrou dessa equação aqui? Nessa equação sobrou o raio. Então dessa equação nós vamos descobrir o raio. Descobrindo o raio, opa, faz um Pitágoras, descobre a altura e aí tá tudo pronto para calcular o volume. Você vê que eu não vou já indo para a questão e calculando e nem sei o que eu estou calculando. Não, não. A cada passo que eu dou, eu vejo se eu encontrei aquilo que estava faltando. Porque se eu encontrei o que estava faltando, eu vou encontrar depois, efeitozinho dominó, eu vou conseguir o quê? Finalizar a questão. Eu sei que eu vou chegar ao final dela. Eu sei que eu vou conseguir calcular o que a questão pediu, mesmo sem não estar procedendo ainda com todas as contas. Só de imaginar, só de pensar um pouquinho. Isso é para evitar o quê? De ficar calculando muita coisa que às vezes não precisa. Fica atenta nisso, tá bom? Vamos lá então. Adri, π cancela com π, e aí 15 dividido por 5 vai dar 3. E o nosso raio vale quanto? O nosso raio vale 3. E vem comigo, se o raio vale 3, triângulo, retângulo, cateto 3. Hipotenusa 5, o outro cateto vale 4. É isso aí, é o 3, 4, 5. Triângulo, retângulo, pitagórico, que é um dos que mais cai em cones, em pirâmides também. Tem que ser ele? Não. Pois é, Adri, e se aqui o cateto fosse 2, como é que eu ia fazer? Ué, você ia fazer um Pitágoras e ia descobrir a altura, que ia dar um valor feinho, mas não tem problema algum, pode acontecer. Tudo bem? Quando der um 3, 4, 5 ou um derivado, né? 6, 8, 10, 9, 12, 15, derivados do 3, 4, 5
também cai legal, isso vai te agilizar bastante na questão. Bom, temos um cone então com raio 3 e altura 4, nós queremos calcular o volume desse cone. Volume, lembrando então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? É a área de um círculo, πr ao quadrado, onde o raio vale 3 e a altura 4. Troquei as informações, bora continha. 3 ao quadrado, 9. Aí 9 dividido por 3, vou simplificar, né? 9 dividido por 3 sobra 3. 3 vezes 4, 12, então 12 vezes π, 12π centímetros cúbicos é o volume desse cone que foi perguntado na questão. Pegou a questão? Legal?